Eu tenho uma dúvida com relação aos tamanhos das partículas, assim, porque durante a resolução da modelagem de particulado, né, Uhum. os dois extremos, muito pequeno e muito grande, são analiticamente possíveis de executar justamente por conta de serem extremos, né? Um se aproxima muito a não tem partícula nenhuma, outra tem tanta partícula grande que acaba sendo escoamento normal. Eu Na queria entender quais verdade, são os ranges mesmo, né? Por que é 1 nanômetro e 100 nanômetros? uhum. Bom, vamos lá. A primeira questão que você levantou é, na verdade, o que é importante dizer é o seguinte: no primeiro caso, por exemplo, quando você tem partículas que são muito, muito pequenas, não é que elas têm um efeito ainda sobre o desempenho, porque elas representam em massa uma proporção significativa do escoamento, que não é desprezível. E elas não expandem, essa é a questão, né? As partículas aqui a gente está considerando que são líquidas ou sólidas, então elas não têm, a gente não tá, a gente está assumindo que elas não expandem, porque aqui uma das hipóteses é que não é conversível, ou seja, uma vez formada a partícula não vai mudar de fase, vamos dizer assim. Então, se elas são muito pequenas, o que acontece com a dinâmica delas é que elas basicamente escoam como um fluido. Elas não têm uma diferença não tem uma diferença da sua velocidade com a velocidade do fluido, tá? Isso acontece nesse limite do diâmetro delas serem muito pequenas. Existe um número adimensional que aqui não foi mostrado. Eu acho que. Deixa eu ver se no final eu falei sobre isso. Só um instantinho. Que é o número de Stokes. Acho que eu não falei, não. Sim, aborda um pouco lá do raio da partícula, né? Isso. Mas eu cheguei a definir Ser o muito número de menor do Stokes. que raiz de 9 sobre Isso. 2. Mas eu acho que eu não falei, cheguei a definir o número de Stokes. Não. Então existe um número adimensional que é muito usado, chamado número de Stokes, que justamente é aquele tal que foi definido da partícula, sabe? Um tempo de relaxação da partícula dividido por um tempo de relaxação do fluido, tá? Então, quando esse número de Stokes é muito um tempo de característico do escoamento, desculpa. Então, quando esse número de Stokes é muito pequeno, que é o caso para as partículas pequenas, basicamente você assume que a partícula escoa como um fluido. Só que ela tem um efeito sobre o desempenho do motor foguete ela, porque ela representa uma quantidade de massa que não está expandindo como poderia. Então isso é o efeito sobre o desempenho. Já o caso da partícula grande, é muito grande, ela na verdade tem um comportamento aqui que a gente assume que é balístico. Basicamente, ela sai com uma certa, vamos dizer, velocidade da câmara de combustão e não é alterada essa velocidade até ela sair. Então ela tem esse efeito sobre o. Ela não tem a velocidade da velocidade não tem a velocidade de saída dos gases. Então, esse é um efeito também de um efeito sobre o desempenho. Agora, como você relaciona, o que você determina o que é pequeno e o que é grande, isso está associado com esse critério aqui que a gente chama de escorregamento, tá? Ou seja, a diferença entre a velocidade do fluido e a velocidade da partícula. Nesse modelo simples aqui, em que a velocidade do fluido tem uma variação linear com o tempo, sabe? Você assume que a aceleração do gás é constante, e aí isso você faz porque permite com que você
solucione as coisas de forma analítica, basicamente. Então você soluciona, você assume que essa velocidade do gás, aceleração do gás é constante, e com isso você chega numa expressão para a evolução temporal desse escorregamento, que é esse o que a gente chamou de S, é uma evolução temporal do escorregamento. E aí o que a gente faz? Bom, se você vê esse gráfico, deixa eu compartilhar a tela aqui. Para o caso de T sobre tau R muito grande, você vai ter escorregamento quase zero. Ou seja, o tempo percorrido, o tempo gasto dentro, o tempo do escoamento vai ser muito maior que o tempo necessário para a partícula entrar em equilíbrio com o escoamento do gás. E para isso, o raio da partícula tem que ser muito pequeno. E se você tiver um T sobre tau R muito pequeno, isso quer dizer que o S vai ser grande, o S vai ser o valor máximo. Então, para isso acontecer, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a partícula permanece pouco tempo comparativamente ao tempo de relaxação para equilibrar com o escoamento do ponto de vista fluidodinâmico dentro do motor foguete. Então, ela não tem como, ela mantém o seu escorregamento praticamente durante todo o tempo em que ela estiver dentro do motor foguete. E isso vai acontecer quando o raio da partícula for muito grande, tá? Essa modelagem de particulado no escoamento e qual que é o efeito sobre o desempenho do motor foguete é bem simplificada, mas eu acho ela bem interessante porque mostra como você, com algumas ideias, simplificações, claro, tem simplificações aqui, várias, mas você consegue obter uma estimativa, ter uma ideia da física do problema e consegue obter respostas, né? Você consegue obter algumas respostas legais simplesmente com uma modelagem de escoamento usando equações que vocês todos já conhecem, né? As equações de governo aqui são equações equação de basicamente de quantidade de movimento que você está usando. E claro, tem umas definições de fração mássica, você também usa a equação da energia, e você obtém essa equação aqui, deixa eu mostrar de novo. Vocês obtêm essa equação aqui, que é uma combinação da equação da energia com a equação da quantidade de movimento, que está escrito tudo em função da fração mássica. Então, se a fração mássica é nula, você recupera basicamente a equação que a gente já tinha para caso de gás perfeito. Se a fração aumenta, aí você vai ter uma combinação das duas situações, né? Então, a gente viu o primeiro caso de partículas muito pequenas, mas ainda, ou seja, com uma fração mássica. E o que você obtém é que você pode tratar o gás da mesma forma, só que agora com um CP, propriedades médias. E essas propriedades médias estão relacionadas com a fração mássica. Mas você pode adotar basicamente o mesmo tratamento, né? E aí no caso do... Então, é basicamente isso. Você usa um gás com uma massa molecular diferente, que é uma massa molecular, uma massa molar, que é obtida usando a fração mássica que existe dentro do gás. E a equação que a gente obtém, por exemplo, usa para a velocidade de saída é a mesma, tá? E aí, se você tem partículas muito grandes, aí basicamente o gás ele se comporta como se não houvessem partículas, e então você usa as equações que você também já tem para o gás. Só que na hora de calcular a vazão, o ISP,
você tem uma questão. Agora, a contribuição da quantidade de movimento das partículas sólidas é muito pequena porque a velocidade delas é muito baixa. Tá? Então, o que acontece é que você tem você tem um efeito aqui sobre o desempenho do motor foguete em termos de SP. É um menos X, basicamente, né, do ISP 0. Então, esses são, de uma forma bem resumida, esses são os dois principais resultados que obtivemos, além, claro, desse critério de escorregamento sobre o qual a gente acabou de conversar. Bom, se não tem mais pergunta, o que eu vou fazer agora vou mostrar para vocês a prova que eu preparei e para descrever cada questão, basicamente. E depois disso, aí vocês podem fazer perguntas, mas aí depois eu vou publicar essa avaliação no Moodle, tá? E vocês então podem resolver. A minha ideia, hoje é quarta, a minha ideia é que vocês entreguem até o final de sexta-feira, tá? Não gostaria que vocês estivessem fazendo essa prova mais do que isso. Eu peço também que vocês não consultem os colegas, né, para a realização dessa prova. Se você tem alguma pergunta sobre a solução da prova, alguma questão mais sobre o enunciado, eu peço que vocês façam a pergunta para mim e coloquem lá no fórum que eu posso responder para todo mundo, tá? Então, a primeira são 5 questões, cada uma vale 2 pontos. Elas deveriam ter uma dificuldade parecida, mas na verdade eu acho que as primeiras são um pouco mais fáceis. Então, ou menos trabalhosas, pelo menos. A primeira pergunta, a primeira questão é a seguinte, diz o seguinte: considere um bocal foguete. Deixa eu só. Considere um bocal de foguete alimentado por uma câmara de combustão com velocidade característica igual a 1.500 metros por segundo, gama igual a 1,2 e PC, pressão na câmara de combustão, igual a 5 megapascal. Se a razão de expansão epsilon aqui, que é a área da saída sobre a área da garganta, igual a 25 e o diâmetro da garganta é 0,1 metros, determine. Aí tem várias questões. Primeiro, a vazão máxima, empuxo, coeficiente de empuxo e ISP, assumindo a operação ao nível do mar sem separação. Ou seja, o escoamento vai percorrer todo o bocal sem se separar. Essa questão é basicamente aplicar as equações que vocês têm. B, a mesma coisa, só que com separação. A gente vai falar exatamente o critério de separação que você vai usar. C, a altitude em que o foguete terá escoamento colado até a saída do bocal. E D, basicamente, se você tem separação, né, na saída, você tem o que acontece é que a pressão na saída seria significativamente menor do que a pressão ambiente. E então acontece que o escoamento ele separa antes, tá? Então esse é a questão. E aí, à medida que o foguete sobe, a pressão externa vai diminuindo, e aí tem um momento em que ele não separa mais. E D, então, a altitude em que esse foguete terá escoamento colado, ou seja, sem separação, até a saída do bocal. E o empuxo e SP nessas condições que você determina na parte C.
O critério de separação que vocês vão usar é o critério de Kautz-Bendall. E esse critério é dado pela seguinte equação: a pressão de separação sobre a pressão ambiente é igual a 2/3 de PC sobre PA elevado a menos 0,2. Tá? Então vocês vão usar esse critério para determinar essa condição de separação. Então essa é a primeira questão. Perguntas sobre essa primeira questão, em princípio? Na questão A e B, sem separação e com separação é com relação à mesma coisa, mesmo princípio? Separação de escoamento da... A única diferença é que na primeira questão vocês não vão considerar a separação, vocês vão dizer, é como se o critério não existisse, tá? Você vai dizer, olha, o escoamento é colado até a saída do bocal. No segundo caso, na questão B, você vai analisar o mesmo problema, só que agora levando em consideração que esse critério levando em consideração esse critério e a possibilidade de separação, entendeu? Ficou claro o que é pedido nessa questão? Tá. A segunda questão é a seguinte: você deve avaliar candidatos a propelentes para um propulsor a gás frio, projetado para fornecer controle de atitude para o estágio superior de um veículo lançador. O foguete deve prover 1000 newtons de empuxo em uma altitude de 30 km. Você pode assumir que a pressão na câmara de combustão é de 2 megapascal e que o gás entra na câmara na temperatura de estagnação de 300 Kelvin. Assuma hidrogênio como fluido de trabalho. Determine a velocidade característica, a área da garganta, a área da saída, o coeficiente de empuxo, o impulso específico e a velocidade de saída. E aí eu peço para você repetir esses itens, assumindo que o gás é o dióxido de carbono. Primeiro ele era hidrogênio. Primeiro eu considerei que fosse hidrogênio, depois estou pedindo para você repetir as contas, considerando ele o gás de trabalho como dióxido de carbono. Então, essa questão não tem muita... Ou seja, é bem direta mesmo. A terceira é o seguinte: você é requisitado para projetar um bocal de foguete para um sistema de propulsão de um veículo que deve aterrissar em Marte. Então, no caso, o sistema é de aterrissagem, né? Ele serve para você diminuir a velocidade, desacelerar até você aterrissar. A massa de aterrissagem máxima desse veículo é 1000 kg e a pressão na câmara de combustão para o motor é 1 megapascal. A velocidade característica resultante da queima dos propelentes é 1.500 metros por segundo e a massa molar é 18 kg por kg-mol. Assuma que o empuxo é justamente o necessário para opor o peso do veículo na aterrissagem. Ou seja, você vai ter empuxo e peso igual a empuxo com peso. Com esses dados, determine a razão de expansão máxima que pode ser usada sem que haja separação do escoamento e os diâmetros da garganta e de saída do bocal. E para ver essa razão de expansão máxima que você pode usar sem que haja separação de escoamento, você vai usar esse mesmo critério de Kautz-Bendall. Tá? Usa esse critério ali da questão 1. Eu vou colocar essa observação na questão. Tá? Esqueci de colocar. E aí, uma vez que você... então vai determinar os diâmetros de saída, o diâmetro da garganta e de saída do bocal. Bom, a quarta questão, dúvidas aqui também ou não? Eu sei que na hora de resolver que surgem mais dúvidas, mas, enfim, simplesmente sobre o enunciado, os dados da questão. A quarta questão é a seguinte: projete um bocal com expansão em quina para acelerar isentropicamente. Na verdade, você vai determinar as propriedades dos pontos, né? Para acelerar isentropicamente o escoamento uniforme desde a condição de Mach igual a 1,1
até a condição uniforme a MAC igual a 2,5. Isso deve ser atingido sem que haja mudança entre a direção inicial e final do escoamento, ou seja, eu quero que o escoamento saia paralelo. Vocês vão achar as propriedades de um bocal ideal. E o caso aqui é 2D, tá? Assuma escoamento planar de um gás caloricamente perfeito com gama igual a 1,4, ou seja, gama do ar. Determine também a razão de expansão do bocal. A partir da figura abaixo, construa uma tabela com os valores de θ mais ômega, θ menos ômega, ômega, o próprio θ, mi, θ mais mi, θ menos mi e o número de Mach, para esses 28 pontos aqui. Então, estão dadas quantas características vocês vão usar, né? São 6, eu acho. São acho que 6 características de cada família, e aí vocês vão determinar esses pontos aqui, do 1 ao 7, aqui você tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, assim por diante, tá? Então, vocês são requisitados para fazer esse problema aí. Então, isso aqui segue basicamente o mesmo problema que a gente fez que a gente descreveu lá quando a gente estava falando também de um bocal de motor foguete. Aí a quinta questão é o seguinte: um gás perfeito com gama igual a 1,2 e R igual a 320 joules por quilograma Kelvin, escoa em um bocal axissimétrico, tá? É um bocal axissimétrico, onde a pressão de estagnação é 70 seria 7 megapascal, ou 70 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. E a temperatura de estagnação é 3.330 Kelvin. Através de um processo unitário para um ponto interior, calcule a posição e propriedades da intersecção ajusante das características que passam pelos pontos 1 e 2, itere até obter convergência. Então aqui você tem, basicamente você vai simular um daqueles processos você vai simular, obter aquele... Você tem 2 pontos, você tem as características que passam por esses 2 pontos. Uma característica, você tem que localizar fisicamente os pontos para ter uma... Né? E você tem a posição física ali, e você vai estender as características até elas se cruzarem e determinar a posição e as propriedades no ponto ajusante. Note que esse escoamento axissimétrico, então aqui não é o caso igual ao caso anterior. No caso anterior, lembra, você tem as características aqui, escoamento 2D, então ao longo das características o valor dos invariantes é constante. Aqui você vai ter valores que vão variar, porque o escoamento é axissimétrico. E essa distância y é a distância do eixo de simetria, tá? Então isso também é importante dizer. Na geometria, y aqui é a distância do eixo de simetria, tá? E x é a distância na direção do escoamento principal. Então isso é basicamente também seguir aquele processo unitário que eu também que a gente descreveu anteriormente. Descrevemos lá na aula como é que você avança nesse problema. Então essas são as questões, pessoal. Se vocês não conseguirem fazer algum item de uma questão, né, ou seja, o que eu sugiro para vocês é que vocês solucionem a prova
na medida, primeiro, aquilo que vocês conseguem fazer mais rapidamente. Tenta resolver de forma estratégica a prova, no sentido de solucionar aquilo que você já sabe e deixar para as questões assim que você tem mais dúvida para o final, para você não ficar atrapalhado, talvez com uma questão que você tenha dúvida e deixar de resolver aquilo que você sabe resolver. É nesse sentido. Eu tenho uma pergunta, Juan. Uhum. Como que você vai querer a resolução da prova? Em escrita ou pode ser digitada mesmo? Não, assim, pode ser digitada, claro, pode ser escrita, quem não quiser. Quem não quiser, né, achar que vai fazer mais rápido escrita, o que eu peço é que vocês não, que seja legível, né, por favor. A prova legível, em geral, nessas provas, se for escrita, geralmente você faz um rascunho de resolução e depois passa limpo, né? É isso que eu sempre fiz quando eu entreguei prova assim. Então, seria bom vocês fazerem isso também, assim, a não ser que você já faça a resolução direta, assim, de forma legível. A questão que tem ali sobre as propriedades que você tem que... Tem algumas questões que... Por exemplo, essa questão do bocal, que tem todos aqueles pontos, seria legal fazer na forma de uma tabela, tá? Tipo uma tabela no seu software de planilha preferido. E dá para resolver a prova com auxílio de algum software, por exemplo, MATLAB, algum outro? Python? Sim, se você quiser, você pode usar software, só que você tem que me dizer, ou se você escrever seu próprio software, eu quero ver o código-fonte. Então, nessa questão aqui, ó, que tem a malha de características, essa questão aqui eu não quero que vocês façam usando o software, tá? Porque senão basicamente vence o propósito da questão. Eu quero que vocês façam na mão, vamos dizer assim. Então, o procedimento que vocês vão adotar é igual àquele que foi adotado no exemplo dado lá nas notas. Ou seja, você vai dividir, você vai achar a característica última que vai completar a expansão aqui, e você vai achar o valor da invariante ao longo dela, você vai dividir esse valor inicial aqui, e também você tem o valor inicial dessa característica, porque você sabe o número de Mach aqui. Então você pode dividir isso em um certo número de intervalos. Você vai ter o valor de I mais para todas essas características aqui. E aí você vai construindo, para esses pontos aqui, você vai determinando o valor de I menos, e com isso você acha a solução, né? Então eu queria que vocês seguissem mais ou menos os mesmos passos que estão descritos lá. Inclusive a gente passou por toda essa descrição lá na videoaula, né? Então, eu queria que vocês fizessem essa questão na mão mesmo, sabe? Porque senão, se eu achar um software que soluciona isso, basicamente é só colocar o valor de entrada, o valor de projeto, o número de características, e eu tenho todos os pontos. Assim, se você quiser, você pode até usar um software para conferir os seus resultados, mas eu gostaria que você, na hora de escrever resolver a questão, fosse entendendo o que acontece em cada ponto, tá? Quando eu falei de usar um software, estava no sentido de nós mesmos montarmos um script que calcule isso. Tá, isso. Porque eu acredito que se você calcula, se você sabe montar um script, eu acredito que você saiba calcular manualmente, né? Então... Não, claro. Ou seja, se vocês realmente fizerem uma solução numérica, sem problema. E nessa questão aqui também,
Ou seja, se você, isso aqui, por exemplo, isso aqui é mais, eu acho que é mais fácil de fazer do que essa questão aqui. Essa daqui da iteração unitária, certamente vocês podem fazer alguma coisa numérica, programar alguma coisa, sem dúvida. Não, a única coisa que eu peço nesse caso é que vocês anexem o script. E se possível, assim, se vocês... Pode ser em Python, pode ser em MATLAB, Octave, o que vocês quiserem. E se você... eu também gostaria de, se você tem faz o programa, que você compartilhasse um link para pro... Aliás, você pode fazer o upload do próprio programa, tá? Também, o script. Para eu poder rodar, né? Também seria legal, tá? Então, para esses problemas, se vocês quiserem, podem usar sim podem usar sem problema também algum script, algum que vocês escreverem. Tá bom, pessoal? Então são essas as 5 questões, cada uma valendo 2 pontos. Comecem pelas questões mais fáceis, que vocês têm mais certeza, ou por tudo aquilo que vocês sabem fazer. E depois comece a pensar sobre aquilo que tem mais dúvida, tá bom? Professor, o Rodrigo pediu no chat. Agora que eu estava vendo. Beleza. Na questão 4, que é a penúltima. Podemos, para encontrar máquinas pontos. O método de Newton para solucionar a equação... você diz a função de Prandtl-Meyer, né? Quando você tem o ômega e quer achar o número de Mach. É isso? Sim, pode usar o método que você achar, pode usar sim. Só que você tem que só verificar se o valor que você está achando faz sentido fisicamente. Mas sim. Lembra Professor, na que questão 2 a gente precisa ter... Opa, desculpa. Pode falar. Na questão 2 a gente precisa dos dados da atmosfera de Marte, alguma coisa assim, para calcular a pressão, Muito por bem, aquela muito fórmula. bem. Deixa eu... sim, você precisa saber qual que é algumas informações sobre a atmosfera de Marte que eu acho que eu não coloquei aqui, né? Na hora que eu estava lendo, eu justamente verifiquei que primeiro a aceleração da gravidade em Marte é diferente da Terra, né? Eu acho que é 38% da Terra. E deixa eu ver uma coisa aqui. A pressão também, né? A pressão externa, acho que eu preciso te dar. Deixa eu ver. E nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou só corrigir o enunciado, tá? E colocar essa pressão, tá bom? E a Beleza. aceleração da gravidade também, que eu acho que é 38% da Terra. Mas eu vou colocar isso lá, tá bom?